Fala, nação tricolor, e aí família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal Tricolaço. Olha, eu vou te falar, cara, fazia muito tempo que eu não ficava tão nervoso no jogo como eu fiquei hoje nessa virada, nessa vitória magnífica do São Paulo em cima do Grêmio. Uma vitória daquelas de suar sangue, né? O São Paulo suou sangue mais uma vez, é impressionante a dificuldade que esse time tem de conseguir uma vitória dentro de casa, dentro dos seus domínios no Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que desde a final da Copa do Brasil de 2023, que o São Paulo foi campeão inédito, eu não ficava tão nervoso numa partida, juro pra vocês, porque essa vitória era de extrema importância pro São Paulo. Se o São Paulo não vencesse o jogo hoje, e estava perdendo no Grêmio, o São Paulo estava na zona do rebaixamento, e uma vez que um time gigante como o São Paulo entra na zona, gente, aí, meu amigo, aí começa a complicar, porque o peso da camisa, ao invés de ajudar na saída dessa zona, ele começa a pesar para baixo. E aí a gente ia ver a dificuldade que esse time ia ter de conseguir sair dessa zona da degola. Tô respirando agora nesse momento, porque, cara, eu vou te falar, foi muito complicado, muito difícil, um jogo extremamente complexo, né, para o São Paulo em todos os sentidos, a começar a perda que a gente teve logo de cara, né, no primeiro tempo, não lembro a minutagem exata, mas o Marcos Antônio sai com uma lesão, né, uma lesão ali, se eu não me engano, na coxa, na posterior da coxa. E, gente, aí um parênteses aqui, é impressionante a zica que esse time tem, né? Eu fico inconformado, a zica que esse clube tem. Todo santo jogo o São Paulo perde um jogador, é impressionante. Se não é dentro de campo, é depois. Se não é depois, é no treino. Se não é no treino, é na véspera do jogo, é no aquecimento da partida. Cara, é impressionante como esse time é zicado do ponto de vista de lesão, de dificuldade, de arbitragem, de VAR, de roubo. É impressionante o que acontece com o São Paulo. Então o São Paulo, o São Paulino, ele é um jogador, ele é um torcedor resiliente, ele precisa ser resiliente e precisa estar com a saúde em dia. Porque, cara, aguentar o que a gente aguenta, passar o que o torcedor são paulino passa, não é fácil, cara, não é pra qualquer um. Hoje tava lá no Morumbi mais de 35 mil pessoas, né? Sabadão, frio, 9 horas da noite, mais quase 40 mil pessoas no Morumbis. Para ver um jogo daqueles que, cara, talvez, espero e torço que seja a virada da chavinha, né? Que a partir desse jogo, que o São Paulo consiga resultados de forma mais tranquila no campeonato, porque, cara, senão não vai ter como, todo torcedor do São Paulo vai ter que ter um desfibrilador do lado para conseguir acompanhar os jogos do time no Campeonato Brasileiro, porque, cara, é impressionante a dificuldade, sua sangue para conseguir a segunda vitória, a segunda. O São Paulo consegue o segundo êxito, né, dentro do Campeonato Brasileiro, em 9 rodadas, é a segunda vitória que o São Paulo conseguiu. Então, assim, e vai suar sangue, porque, cara, o time está completamente aniquilado, né, com essas lesões. Perdemos o Marcos Antônio, como eu disse para vocês, no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos, se eu não me engano. Entrou o Pablo Maia e entrou, assim, acho que foi o pior, foi o pior jogo do Pablo Maia com a camisa do São Paulo. É a partir de um lance dele que ele dá o contra-ataque para a equipe do Grêmio conseguir fazer o primeiro gol. E naquele momento o São Paulo estava na zona, foi o que eu falei, era o primeiro da zona. E aí, cara, começa a dar um desespero, porque o São Paulo até conseguiu jogar melhor na primeira etapa, né? O São Paulo, só falando rapidamente da escalação, né? O São Paulo foi com o Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Sabino e Enzo. No meio, Marcos Antônio, que acabou sendo lesionado, com o Alisson e Oscar, Ferreirão, Luciano e André Silva. E por que foi Luciano começando também, né? Porque o time fica meio penso, né? O time acaba ficando um pouco lento, porque o Luciano tem um lance de uma cadência maior, é um cara que não tem essa correria, o Oscar também é um cara que é mais cerebral, então, tipo, ficou um time esquisito, né? Por quê? Porque o Ferreirinha sentiu uma lesão também na parte de baixo do pé, na planta do pé, digamos assim,
e não pôde também entrar. E aí, nos primeiros 20 minutos, Marcos Antônio sente lesão na posterior da coxa, vai ficar provavelmente umas 3 semanas fora, para um mês. E aí você fala, cara, o que acontece? Aí o Pablo Maia entra, faz aquela pataquada. E o São Paulo jogando melhor, né? O São Paulo teve mais finalizações, né? Foi a primeira finalização do Grêmio, o primeiro gol. O São Paulo teve, sei lá, 8, 9, 10 chances na primeira etapa, só que uma foi no alvo. E o Grêmio teve uma só e conseguiu converter. Então você fala, cara, o que acontece? Aí no segundo tempo o Zubeldia faz as trocas, né, que precisavam ser feitas. E aí o time começa a responder um pouco melhor. E aí nos 5 minutos sai o gol, né? O gol do alívio. O São Paulo empata naquele momento. E aí você fala, cara, agora vai, né? Agora o São Paulo vai pra cima, agora o São Paulo vai virar, agora vai... E cara, começa de novo aquele jogo que você não sabe o que vai acontecer, o Grêmio pode numa estocada de novo fazer o segundo gol. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Começa a bater de novo um desespero. E aí, cara, num lance completamente infortúnio, assim, um lance que aconteceria contra o São Paulo, né? Uma bola na área, uma disputa do Arboleda com o zagueiro do Grêmio, o Wagner Leonardo, acho que é o nome dele. Não foi absolutamente nada, né? Só que a câmera que mostra o primeiro lance ali do Arboleda com o Wagner Leonardo, parece que ele dá a cotovelada, só que não dá a cotovelada, nem pega na cara do Gemerson. Não, acho que foi do Gemerson, não foi do Wagner Leonardo, foi do Gemerson. Nem pega na cara dele. E aí o lance segue, e aí pênalti em cima do Luciano, claro, um toque, um chute na canela que o zagueiro do Grêmio dá no Luciano, um totozinho ali que o Luciano também dá aquela super valorizada, mas pegou no Luciano, foi pênalti claro. Aí o VAR vai analisar, chama o juiz. É sempre, né? O São Paulo sempre tem que jogar contra o sistema. Esse sistema da CBF, né? Essa corja que a gente conhece muito bem de outros carnavais. Sempre o São Paulo é prejudicado pelo VAR e pela arbitragem. E dessa vez, aí eu preciso fazer outro parênteses aqui. Se não o Zubeldia causando na beirada do gramado, chamando a torcida para ver o telão, inflamando o estádio, aquele juiz que é fraquíssimo, ele ia marcar falta em cima do Gemerson. Ele ia marcar. Se não o Zubeldia fazendo o que ele fez ali na beirada do gramado, fazendo aquele escândalo, chamando a atenção do torcedor para o telão e consequentemente da arbitragem para o telão, esse juiz fraco, que é mais um do Campeonato Brasileiro, ia marcar falta em cima do Gemerson e não ia ser pênalti. Só que aí, por conta de todo esse contexto, o juiz olhou e falou, acho que não foi nada, eu vou dar sequência, o lance aconteceu, seguiu, né, a partida normal ali, seguiu alguns segundos depois e teve o pênalti no Luciano, eu vou marcar. E aí o André Silva chamando a responsa, o André Silva, que jogador inteligente que é o André Silva, no meio de vários jogadores que normalmente a gente tem jogador burro, né, no Campeonato Brasileiro, o André Silva é um jogador inteligente, um cara que pensa, né, não só tecnicamente ele é bom, como ele é inteligente, ele sabe ver o jogo, né, ele sabe clarear, ele sabe decidir. Ele foi lá, pegou a bola, deslocou o bracinho de T-Rex Volpi, né, que é o graças a Deus, ex-goleiro do São Paulo, frangueiro Thiago Volpi, tomou 2, né, poderia ter tomado até mais, mas tomou 2, né, no jogo hoje no Morumbi, e vai lá e sacramenta a vitória do São Paulo com requintes de crueldade ainda, né? O juiz vai dar 10 minutos de acréscimo, aquela coisa toda. Mas enfim, gente, o que importou hoje foi a vitória, foi a virada do time, a não desistência desses jogadores. O Luca, um jogador que entrou na segunda etapa, que mostra que vai ser um craque, esse moleque vai ser craque de bola. Esse moleque vai dar muita alegria com a camisa do São Paulo ainda. Esse cara... numa situação ali também que ele foi disputar a bola, na hora que ele caiu com o pé dele torceu, você vê que torceu feio o tornozelo dele, era mais uma baixa, o São Paulo ia perder mais um jogador, ia ter que entrar mais outro ali que não estava previsto, mas o cara foi guerreiro e quis continuar. Isso pode até prejudicar ele, muito provavelmente ele vai ficar também no departamento médico, amanhã o tornozelo dele vai estar uma bola, só que esse cara se manteve por força, por gana, por amor a essa camisa, porque é isso, a base do São Paulo é isso.
e esse jogador mostra o que tem nesse time. O Luiz Ubeldia deu uma entrevista coletiva no jogo passado mostrando que esse time tem, no jogo da Libertadores que o São Paulo se classificou, né, que empatou justamente com o Luca, mostrando que esse time tem algo a mais, esse time tem alguma coisa especial. E essa coisa especial é isso, é esse amor à camisa, essa não desistência. E esse time mostrou isso. Então, cara, é uma vitória assim muito importante. O São Paulo dá uma aberturinha ali da zona do rebaixamento, mas acima de tudo, que seja uma virada de chave, que o São Paulo consiga, a partir de agora, vencer jogos, que seja em casa, mas vencer jogos no Campeonato Brasileiro de uma forma mais tranquila, porque, cara, eu vou te falar, o torcedor tem que ter a saúde muito em dia. Quero saber o seu comentário, deixa aqui embaixo, a gente volta a se falar em breve, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, vamos São Paulo!